Fala pessoal, boa noite aí, galera do canal Quebrando Paradigmas aí. Graças a Deus nós estamos muito felizes por tudo que tem acontecido, pelas mensagens que nós estamos recebendo aí, a galera falando com a gente, dando um feedback muito bacana, pessoal compartilhando, muitas pessoas assistindo. Então mais uma noite estamos aqui, né, trazendo para vocês aí mais uma vez uma palavra de Deus, algo de Deus para a vida de vocês. Nós esperamos aqui que vocês sejam edificados aí em nome de Jesus. Sejam muito bem-vindos, né? E nós esperamos que vocês consigam entender e compreender tudo aquilo que Deus queira falar nesse momento e nesse lugar aqui. Amém? É isso aí, Thiagão? Amém, Rafael. É isso aí, galera. Ó, como ele disse, não esqueça de compartilhar, curtir o canal aí. Cada semana, cada terça-feira, às 19h30 aí, tá saindo um vídeo novo aí, um convidado novo, assuntos diferentes, bacana, mas sempre com o mesmo propósito aí, que é dar a glória a Deus, a Jesus Cristo aí. Então não esqueça, deixe seu comentário aí também, sugestões do que vocês gostariam aí, pessoas às vezes, para a gente poder convidar para vir aqui, para poder a gente estar trocando uma ideia, tá bom? Vamos lá. Deixa o like aí. Isso, né? like, muito importante. Deixar o like aí, compartilhar e isso aí. Isso aí. Tiagão, eu tô muito feliz, cara, porque, cara, o convidado de hoje é um cara, assim, que é um cara que eu tenho, assim, bem forte dentro do meu coração, um cara que eu conheci há alguns anos atrás aí, e é um cara que eu, né, por muito tempo a gente viveu junto, passou por algumas coisas juntos, eu fiz alguns serviços para ele e tal. Então, cara, é um cara, assim, que Deus tocou meu coração, né, eu orei para trazer esse cara aqui. Orei muito a Deus, pedi para Deus, falei, cara, eu queria muito que fosse uma pessoa a qual o Senhor tocasse o meu coração mesmo, porque chega uma hora que a gente vai chamando a pessoa e chega uma hora que a gente fala, e aí, pra onde a gente vai, né? Entendi. Então comecei a orar e Deus trouxe no meu coração esse cara, né, através de um outro amigo, e nós vamos contar essa história aqui. E eu queria dar boa noite para ele aí, que você seja bem-vindo. Pipo, como é que você tá, cara? Tudo bem? Eu queria dar boa noite para vocês aí. Né? Primeira vez que eu tô fazendo esse tipo de coisa. Mas fica tranquilo, é um bate-papo natural, sinta à vontade. Ó, é que nem eu costumo dizer, para quem vem aqui, bebe água, se precisar parar para ir no banheiro, o que for, pode ficar. É um bate-papo natural, é uma roda de amigos. Você tá na sua casa, cara. Esqueça a questão de câmera, tudo, é pra gente aqui. O que tiver em volta, você esquece. Show de bola. Então eu queria agradecer ao Rafa, né? Como ele falou, a gente já se conhece há muito tempo. E passamos já muita coisa de Deus juntos, né? Enfim, e o Thiagão tô conhecendo hoje aqui. A gente que tem amigos em comum, mas não se conhecemos assim, né? Já conheci de vista, assim, né? Lembrava, mas não tivemos tempo e logo no início aqui já foi um tempo maravilhoso, né? Sim. Quem tá indo pro mesmo lugar se encontra no caminho. Essa é verdade. Então, cara, é uma satisfação para mim estar aqui, principalmente, né? Podendo falar de Jesus, falar, sim, é isso que é o principal, falar daquilo que é a nossa vida hoje, né? Que chamou a gente para a verdadeira vida. Então é muito gratificante eu estar aqui e eu tô... Bora. A gente quer expectativa do que Deus vai fazer. Eu que na realidade não conheço muito, vou querer conhecer um pouco mais da sua história, lógico, como que era o Pipo antes de conhecer Jesus. Eu não sei se você já teve uma infância já com às vezes a família ou não, já conhecia ou não. Como que era o seu, se você já era pegado a isso? Tem muitas questões que nem o Rafael fala, tradição, né? Tem muita família que tem uma tradição. Conhece aquele Jesus de história, igual conhecer alguém de história de livro, mas não conhecer, que eu falo, de sentir a presença, de conhecer o verdadeiro Jesus, o verdadeiro Deus mesmo. Então, assim, vamos desenrolando aí, conversando, para você poder contar um pouco como que era antes, com quem você era, o que mudou depois que você conheceu aí. E eu falo para você, como eu tava falando aqui, né, no início, cara, chegou uma hora que eu falei, caramba, cara, quem que a gente vai chamar, né? E a gente começa a conversar, cara, Thiago, e daí? Você tem alguém? Eu sei que você conhece tal pessoa, mas, cara, foi algo tão incrível, cara, que a semana passada veio o Jailton, né? E ele tava falando pra mim de um lugar que ele tem ido e tal, e uma galera se reunindo. E eu falei, mas e daí? Ele falou, cola lá e tal. Eu falei, não, cara, pra mim dia de segunda-feira, o dia que vocês fazem lá, não dá e tal. Mas eu falei, mas daí, é legal, a galera é legal. Ele falou, cara, muito top, mano. Galera que vai lá, vai fulano. E eu tinha orado e já tinha conversado com ele. Ele ainda falou assim pra mim, Deus vai prover, mano. Deus vai prover o cara do dia
e a hora certa, mano. Eu falei, amém, mano, amém. Eu creio também, né? E orei, cara, e pedi pra Deus. E quando ele falou, vai tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa, e quando ele falou Pipo, mas entrou como uma flechada dentro de mim, cara, de verdade mesmo. Sim, não é porque Deus. É você, não, porque você tá aqui. Sim. Não tô falando isso pra nada, não, cara. Até porque a gente não precisa disso. Sim. Mas entrou no meu coração aqui dentro dessa sala, de uma forma tão assim que eu falei, cara, é o Pipo. Falei pra ele, cara, é o Pipo, você conhece o Pipo? Ele falou, cara, eu conheço só de ouvir falar, que eu sou amigo de um amigo dele e tal. E ele falou, cara, conversa com ele. Eu falei, eu vou conversar. Vamos ver, né, cara? Se for de Deus, mano, ele vai topar. E quando eu mandei a mensagem pra você, a mensagem que você me mandou, eu falei, meu Deus, cara, nós estamos alinhados, Deus tem um propósito, tem o tempo certo mesmo. E eu vou falar pra você, eu tô muito feliz, muito honrado, cara, de você estar aqui. Porque você é um cara que eu tiro o chapéu, mano. Glória a Deus, cara. Eu fico até sem jeito aqui, eu tô até meio roxo, vermelho, sei lá o quê. Porque... tá de boa, mano. Mas, cara, eu fico muito feliz. E é o que eu falei pra vocês, né? Tipo, eu creio muito nos propósitos de Deus. E quando você me chamou, né? A gente tava conversando aqui antes. Foi uma testificação de Deus no meu coração. A respeito desse tempo, né? Que nós estamos vivendo com Cristo, com todos esses acontecimentos, né? E a manifestação dos filhos de Deus. Era uma das confirmações de Deus no meu coração. Então eu tô aqui para isso, cara. Para manifestar a glória de Deus, né? Pela graça, né? E compartilhar, cara, que Deus faça os milagres por aí, né? Através das nossas vidas, tocando as pessoas, através do áudio, né? Que isso possa alcançar. Sim, a intenção é essa mesmo. O canal foi criado para isso aí. Eu falo pro Thiago, né, cara? Pode ter 1 milhão de visualizações lá e as pessoas só passarem por ali e só olhar e tal. Mas se uma pessoa olhar aquilo ali e aquilo ali entrar dentro dela, falar, nossa, caramba, cara, esse cara falou, Deus tá falando comigo. Não sei o que Deus quer que eu faça, mas eu senti algo no coração. E o cara ser salvo, né? Sinta um cara que não conhece Jesus, o cara assistir um vídeo desse e falar, mano, é isso que eu preciso, cara, é isso que eu tô procurando, eu nunca achei. E o cara ser salvo, se entregar para Jesus, acabou, cara, tá feito isso aqui. Glória a Deus. Entendeu? Se uma alma for salva, a gente pode fazer isso aqui. Vale mais que o mundo inteiro, né? Vale mais que o mundo inteiro, mano. Vale mais que milhões de pessoas. Então, né, a nossa ideia não é ganhar dinheiro. Aliás, essa ideia nem existe nisso aqui. Não é ganhar dinheiro, não é ficar famoso, não é fazer gracinha aqui. Os caras querem aparecer e tal. Cara, não é nada disso. Deus sabe do nosso coração. Propósito mesmo, é. Propósito de Deus. Propósito, cara. Propósito. Como nós estávamos conversando, a gente estava conversando antes de começar aqui. Cara, Deus tá pegando os caras que estavam escondidos lá, mano. Amém. Entendeu? Creio. Deus, é como eu falei, Jesus, quando ele chegou lá, que ele começou o ministério dele, ele não foi no Sinédrio pegar os caras, os mestres da lei. Ele foi lá no cara que estava jogando a rede, o cara que estava lavando a rede. Caras que não tinham conhecimento nenhum de nada, nem de palavra de Deus, nem talvez não sabia nem que era Deus. Sim. Né? E Jesus foi lá e buscou, e esses caras, né, se tornaram grandes discípulos e caminharam lado a lado com Jesus. Amém. Então as coisas de Jesus, mano, os que ele chama é pra deixar os caras doidos mesmo. É pra confundir, velho. É pra confundir, né? Pra falar, mano, da onde surgiu isso aí? Da onde esses caras vêm, né? E, cara, a gente saiu do nada, né? E glória a Deus, cara, a gente tá muito feliz. E é isso aí, conta um pouco pra gente aí, cara. Vamos lá, você tem aí uns 3 dias aí pra contar. Não, brincadeira. Mas eu vou tentar resumir, né? O Thiagão falou, né, de algumas raízes que a gente poderia ter, né, cristão, enfim. Na verdade, eu venho de uma família católica, né, normal. Primeiramente, meu nome é Luiz Felipe. O pessoal conhece eu como Pipo, eu né? sei, eu sabia que era Luiz Felipe. Às vezes eu falo Luiz Felipe, os caras falam assim, não, você tá zoando, cara. Não, seu nome é Pipo. Eu falo, não, eu vou trocar ainda no cartório, mas não troquei. Mas meu nome é Luiz Felipe, né? E todo mundo me conhece como Pipo. Mas eu cresci numa família com base católica, né? Não praticante, né? Como eu acredito na maioria. Sim. Que, né, a gente conhece o templo, conhece a igreja, né? Muito pouco, vai no domingo e tal. Fui crismado, né? Fiz crisma, tudo e tal, mas nunca participei ativamente na igreja. Mas a mãe e o pai sempre colocam aquela sementinha, a gente sempre ouve falar de Jesus, né? Aquela coisa de Maria, Jesus e tal, mas a religião, ela existia ali, né? Uhum. Mas aí, né, cresci normal, enfim. Aí, quando eu comecei, tipo assim, o meu intuito era ser jogador de futebol, né?
Só que, né, pelas vias, né, pelos acontecimentos da vida, eu acabei que não fui perdendo o gosto pelas coisas, né? Até por muitas coisas que acontecem, que inclusive uma delas é a falta da paternidade, não denegrindo meu pai em relação a isso, né? Mas pelo contrário, a gente só pode dar o que a gente recebe, né? Então meu pai também não teve, então aquela coisa hoje, né? A gente como cristão entende, né? O valor disso, de você estar com seu filho, acompanhar, dar uma, né, cutucada para esforçar, para ele ir, porque em muitos momentos da nossa vida a gente vai desanimando. E quando eu desanimei do futebol, né? Eu tinha lá uns 15, 16 anos, eu comecei, já estudava numa escola muito boa, tinha uma vida boa, né? Nunca passei por necessidades e tal. E aí eu comecei a entrar num ciclo de amizades, de frequentar lugares que, né, você acaba se perdendo. Você vai se perdendo. Aí comecei a conhecer cigarro, né? Você começa a conhecer bebida, droga, enfim, e fui indo. E aí a gente vive aquela vida doida, né? Principalmente nessa idade do adolescente, ainda adolescente eu costumo dizer que são tudo bobo. É verdade. Né? Acho que precisa daquilo para poder ter um local melhor entre os amigos, senão exatamente. É a questão da aprovação. Aprovação. Querer a aprovação, né? Aprovação, então, se você não é aprovado no ambiente familiar, você vai ser aprovado fora dele. E foi o que aconteceu. Só que aí, né, a história vai se complicando um pouco mais. E eu vou chegar num ponto que é muito bacana, né? Que é o ponto onde tudo começa, né? Que eu comecei eu fui trabalhar com meu pai, depois em farmácia e tal, mas trabalhava e não trabalhava, aquela coisa irresponsável. E aí eu comecei a sentir uma necessidade de mudança, mas de mudança de pessoa, sabe? Tipo, eu poderia ser uma pessoa melhor, né? Tipo, saber respeitar o próximo de uma maneira melhor, né, e tal. Comecei a sentir essa necessidade, e a gente não sabe muitas vezes de onde vem. Porque desde criança eu sempre tinha uma interrogação na minha cabeça, e talvez alguém que vai estar escutando deve ter o mesmo questionamento, né? E eu acredito que sim, que é a questão, para que eu nasci? Né? E eu comecei a me questionar nessa fase. Cara, por que eu nasci? E eu lembrava que quando eu era pequeno, aliás, quando eu era mais novo, porque pequeno nunca cresci mesmo, quando eu era mais novo, eu tinha muito essa ideia na cabeça. Eu falei, cara, mas qual que é o sentido da vida? Acordar, aí você come, né? Vai para a escola, estuda, depois vai passar uma fase, você vai trabalhar, você vai comer, aí você vai, dorme, acorda de novo no mesmo dia e daí, depois você morre e acabou tudo. Então eu tinha essa indagação, né? Tem que acontecer alguma coisa, né? Isso perdurou. E aí quando eu cheguei nessa fase de 21, 22, né, 23 anos, estava envolvido com muita droga, muita zoeira, né? Que era baladas, enfim, você entra num ciclo vicioso, que aquilo, ele te escraviza, você não consegue sair, né? Você não tem força. Até mesmo porque você está relacionado com pessoas assim, né? Então não tem ninguém para te ajudar no momento. O seu meio é isso, então você vai sair que jeito, né? Você vai num cara, o cara faz a mesma coisa. Você vai no outro, exatamente. O cara fala, e é legal, né? Você falar que não é uma vida de diversão, é uma vida de diversão, mas que leva à destruição, né? Leva à morte, né? Leva à morte. Morte física, né? Física, espiritual, tudo, espiritual, né? Espiritual, tudo. porque você ainda não conheceu, né? Então é física até ali, né? Sim. Aí, no caso, eu comecei a ter essa necessidade de mudança e foi aonde eu comecei a procurar algumas religiões de fato, né? Eu queria entender o espiritual, vamos dizer assim, né? E aí eu fui fui procurar no centro espírita, fui igreja católica também, aí você vai uma série de coisas e continuando a vida doida, né? E aí foi onde eu fui buscar por terapia, cara. Olha que doido, né? Fui fazer a terapia, você precisa fazer uma terapia que é bom, né, e tal. E eu fui fazer. E eu conheci uma mulher, essa terapeuta, que eu sou grato pela minha vida por ela. E hoje ela é convertida também, graças a Deus, e ela faz um trabalho maravilhoso. Não vou falar o nome dela aqui, né, porque não é ético, né, mas ela é sensacional. E ela começou a cuidar, porque eu conheci ela de pequena, ela é um pouco mais velha do que eu, mas a gente cresceu junto. Que eu cresci em Quiririm, minha família toda de lá, né, e tal. Ficava Taubaté, Quiririm, e ela de lá. E ela foi me conduzindo, foi me puxando, e isso foi trabalhando muito forte na minha vida. Só que chegou um ponto
que eu melhorei como um ser humano, né? Melhorei na minha família, melhorei nas respostas no trabalho, em casa e tal, mas a balada, a zoeira, a droga não saía, cara, de jeito nenhum. E eu falava assim, e aí como é que a gente vai fazer, né? Aí eu comecei a fazer um outro tipo de trabalho com ela na época. Aí eu fui pro Wicca, cara, umas coisas muito doidas, né? Bruxaria. Nossa. E aí, né, me envolvi em várias coisas. Assim ninguém sabe, né? Outros caras ficam olhando pra você. Esse cara é estranho, velho. Achei que você tinha nascido berço cristão, pô. Não. Aí eu fui pra bruxaria, fui pra Umbanda, fui não sei o quê. E tudo através, né, dessa terapia dessa minha amiga, que era minha psicóloga e hoje é minha amiga, né, cristã, graças a Deus, converteu. Glória a Deus. E o que acontecia lá? Todo mundo que participava dos grupos, né? Porque depois a gente começou a ter grupos que participavam das terapias e fazia terapia em conjunto, em grupos e tal, e várias coisas. Aconteciam coisas muito espirituais com todo mundo. E comigo não tinha nada, cara. Aí eu saí de lá, né? Todo mundo fazia não sei o que, ganhava dinheiro. Eu não ganhava. Eu não conseguia dar. Todo mundo fazia não sei o que e nada e tal. Aí eu comecei a injuriar. Aí eu comecei a injuriar pra ela, comecei a falar pra ela. Acontece com todos vocês, comigo não acontece. Ela, não, Pico, fica tranquilo, já vai e tal. E foi indo, né? E eu fui fazendo as terapias. Aí chegou num ponto que eu fiquei, acho que 4, 5 anos fazendo terapia. Só que já tinha, né? Já tinha melhorado, como eu falei. Já era um ser humano melhor, né? Que todo mundo busca ser um ser humano melhor. Porém, cara, existem as coisas que são sobrenaturais, espirituais, né? Aquelas que são verdadeiras mesmo, né? E era ainda isso que não linkava, não fazia, né? Ainda não tava certo. Tô aqui, faz 4, 5 anos com você. Nós já fizemos muita coisa, já partimos para a espiritualidade, né? As coisas não aconteceram para mim. Eu continuo usando droga, continuo indo para balada, continuo fazendo as mesmas coisas, só que isso tá me matando, tá doendo, né? Eu não quero mais fazer esse tipo de coisa. Só que, e agora? O que eu faço? Ela olhou pra mim e falou assim, cara, eu queria matar ela, né? Ela olhou pra mim e falou assim, ó, já fiz tudo com você, nós já fizemos todos os processos, hoje você tá apto até pra me ajudar nas... Já se formou. Já se formou. Você não sabe, mas você já é um psicólogo. Mais ou menos isso. Você já, né? Mas é o seguinte, eu posso te dar um contato de um amigo meu, que é pastor numa igreja evangélica, que diz que lá tem cura e libertação. Só isso, mano. Pensa, rapaz. Ô, Tiagão, pensa, velho. Aí eu olhei pra cara dela e falei assim, olha pra minha cara. Você acha que eu vou pôr terno e gravata? Você acha que eu vou lá na igreja, ficar dando uns gritos com os caras lá? Não tem jeito, olha aqui. Gosto de pegar onda, né? Olha a minha vida como é que é e tal, não tem jeito, enfim. Então, você tinha um paradigma com a igreja evangélica. Nossa, total. Porque você tinha o que é o conceito daquelas pessoas muito crentes, chata, que grita, que fala, que você falou até a roupa, você falou terno, a pessoa acha que não pode se vestir comum, normal, assim, à vontade, acha que tem que estar de terninho, mas é que você falou, é um paradigma mesmo. É. Cara, hoje eu entendo tudo isso, né? Cada igreja tem a sua... Sim. E glória a Deus por isso, né? Isso é bom. Porque é esse que pega o cara que gosta de usar terno. Exatamente. É esse, né? Porque Jesus precisa de vários... Aquele cara que usa terno, ele não vai chegar numa igreja onde os caras tá de boné pra tudo mais, o cara vai olhar e falar, não, você tá louco aqui? Não. Aí o cara, não, aqui sim, aqui os caras de terno, tá tudo... Né? É o lugar de cada um, sim, né? Mas eu não me via naquela situação. Então, aí foi onde eu falei pra ela, falei, você me desculpa e tal. E aí eu me afastei um pouco. Fiquei, acho que uns 2 anos, mas mantendo contato com ela, de amizade e tal, mas não fazia... Você nem foi ver, então, a igreja? Você nem fui, não. Falei que jamais. Só que eu ainda continuei, então eu ia pras baladas e tal, enfim. E nesse meio tempo dos 2 anos, começou a piorar algumas coisas na minha vida. Tipo, nesse sentido de droga, né? Eu comecei a aumentar a intensidade em algumas coisas, comecei a dar muitos problemas em outras coisas, e isso começou a me amargurar. E eu só tinha a amizade dela, né? Tipo, a gente só conversava a respeito dessas coisas, mas ela não podia mais fazer nada. Aí um belo dia, cara, eu tava muito mal. Só que essa é uma das coisas interessantes, que muitas vezes fala assim, o cara me evangelizou, me chamou, e cara, e comigo ninguém me evangelizou. Um dia eu tava... foi meio que no espírito mesmo, estranho, né? Sabe quando aquilo vai te levando? E aí um dia eu tava ouvindo uma rádio,
E na rádio falou assim, ó, vai vir aí uma igreja do surfista. Que era na rádio. Tava falando do Bola de Neve, que era em Taubaté, que é até hoje, graças a Deus, né? Mas que ia inaugurar, e eu não conhecia. Aí eu parei e falei, nossa, igreja surfista, que legal, né? O surf, então demorou, é lá que eu vou. Vai ter uns reggae, né? Nós vamos fumar uns lá, ficar doidão, vai estar tudo certo, né? Aí beleza, mas pelo menos vou ficar num ambiente legal, enfim. E aí pesquisei a inauguração que ia ter e tal, e fui no primeiro dia. Quando eu fui nesse primeiro dia na igreja, eu cheguei lá, e aí no louvor, eu olhava no início do louvor e falava de Jesus e tal. E eu comecei a lembrar, né, do Jesus católico, do Jesus da Umbanda, porque Jesus está em todas elas. Isso é o mais interessante. Sim. De todas as religiões, Jesus está em todas elas. Tinha uma lá que Jesus é o mestre ascenso, que ele é o cara mais evoluído e tal, e eu me identifiquei. E aquilo me chamou a atenção. E aí eu fiquei ali, eu não conhecia ninguém da igreja, mas comecei a frequentar. Então tinha culto na quarta, culto na quarta e no domingo. E eu comecei a ir. Então eu passei 4 meses indo no Bola de Neve, e eu vi algumas pessoas que eu conhecia lá e tal, mas ainda não tinha muito relacionamento. Só que eu ia, olha que doido. Eu ia, então eu saía de casa para ir, fumava um. Nossa, né? Caramba, Pico. Sério, fui 4 meses fazendo isso. Chegava loucão na igreja e tal, nossa, adorava a Deus, né? Daquele jeitão e tal, ia embora. E aí eu comecei a me envolver com os caras, comecei a conhecer a galera e tal, né? Trocar ideia, enfim. E aí um dia, cara, eu fiquei sabendo do Leandro. O Leandro ia pregar no Bola de Neve, o Leandro Barreto da Poema hoje. Sim. E aí eu não conheci o cara, mas eu fui no dia. Nesse dia, cara, mas o que eu fazia pra você entender? Eu levava um maço de cigarro dentro do carro, e dentro do maço tinha vários outros cigarros de maconha, que eu já deixava pronto, saía do culto, ia embora pra casa, fumava um e dormia. Fumava antes de ir e fumava depois que saía. Depois, eu fumava 15 coisas por dia, cara. Era sério, coisa absurda. E assim, não aguentava mais, mas era conduzido por um... Só interrompendo, a família sua sabia disso ou não? Como é que era essa questão de droga e coisa em questão de pai, mãe, não sei como é que é, família, enfim. Cara, a família todo mundo sabia, né? Chega num ponto que a droga, ela tira a sua dignidade, né? Então você acaba não tendo mais nem, vergonha mais, né? Você não faz publicamente, mas tá todo mundo sabendo o que você faz, né? Entendi. Aquela coisa, varava noites, assim, não ia embora para casa, e não aparecia em casa, às vezes aparecia em casa loucão, e tomar café com a minha mãe louco, minha mãe chorava na mesa, sem saber o que fazer, então você causa uma destruição, uma tristeza muito grande, né? Principalmente no meio familiar, porque o pai e a mãe não desejam isso pro filho, nem nunca, né? Uhum. E aí, nesse tempo que eu fui indo, aí o Leandro foi pregar um dia lá, e quando ele foi pregar nesse dia, aí eu tive a minha experiência com Deus, que foi assim, fora da realidade. Que foi onde eu fui tocado mesmo pela presença de Deus, que eu fui liberto. E nesse dia ele começava a pregar, e era o Espírito Santo sentado do meu lado. Então, isso que é o da hora, porque não foi eu lendo Bíblia, sim, né? Não foi uma coisa, uma coisa didática, ou uma coisa, né, religiosa, não, foi o Espírito vivo de Deus, né, que estava ali, e o Leandro pregava, e isso era traduzido. E eu entendo hoje que é o que Paulo fala, né, transformados pela renovação da vossa mente. Sim. Aquilo ia renovando a minha mente e ia abrindo meu entendimento, né? E aquilo, ele ia falando e ia abrindo meu entendimento, ele ia falando e abrindo meu entendimento. E no final do culto eu cheguei nele e falei assim, cara, você me conhece, você falou minha vida? Falei pra ele, falei assim, cara, tá de brincadeira, né? Ele falou, cara, não te conheço, né? Não, eu já te vi pela cidade, mas não conheço sua vida, nada. Inclusive, você teve até um moletom igual o meu, e eu olhava e falava assim, olha que forgado, cara. Eu comprei achando que era exclusivo, e você tinha um igual. Fiquei bravo com você nesse dia, brincou comigo, né, assim. E naquele dia, quando eu fui embora, que eu estava impactado no espírito, eu entrei no carro, né, como sempre. O ritual. Aí eu entrei no carro e fui fazer a mesma coisa. Eu pegava o cigarro, tirava. Quando eu fui, peguei, abri o maço e tirei, veio uma voz bem nítida no meu ouvido. Vai fingir que eu não falei com você?
E aí eu olhei e falei, cara, eu tô careta, né, velho? Eu não fiz nada até agora. Eu falei, mas agora eu tô ficando louco. Que é isso que aconteceu? Agora né? eu tô chapado mesmo, né? Isso aqui não deixa eu louco, mas agora tá deixando. Agora eu tô chapado. E aí o que aconteceu? Eu botei o maço de cigarro de novo no mesmo lugar e fiquei parado. Olhei pro lado, olhei pro outro, né? Pra ver se alguém tinha falado comigo, nada. Beleza. De novo fui pegar a mesma voz. Eu falei, cara do céu, tem alguma coisa estranha nisso aí. Aí eu fui pra cá, aí eu não consegui fumar. Não consegui botar a mão no negócio. Aliás, eu botei a mão, amassei e joguei pra fora do carro. Assim, num ato de desespero, peguei e falei, cara, tô assustado, joguei fora. E fui embora pra minha casa. Na época a Faria Lima era perto da Dutra, né? Já saí pela Dutra e fui direto pra minha casa. Quando eu cheguei em casa, me deu um desespero, que eu falei, cara, como é que eu vou dormir agora? Eu só durmo se eu tiver drogado, né? Se eu tiver fumando. E aí eu comecei a lembrar do desenho do Pica-Pau, do anjo do bem e do anjo do mal. Então ficava assim na minha cabeça, assim, ó, o Espírito Santo falava assim, cara, fica tranquilo, você vai dormir, eu te libertei. Aí o anjinho do mal falava assim, cara, você não vai conseguir dormir, você tem que fumar um. Você vai ter que não sei o quê. Aí eu falei assim, peraí, eu tenho um guardadinho lá no armário, né? Você tinha um reservinho ali no esquema, né? Não tá tão perdido. Só que aí o que eu fiz? Que doideira, mano. Imagina, né? A guerra espiritual acontecendo, eu não entendendo nada, né? Novo na fé e tal. Aí... Fazia 4 meses que você estava na igreja. 4 meses que eu ia na igreja, mas, né? Não tinha... Não tinha sido batizado pelo fogo nada, ainda, nem nada. Pelo contrário, os caras olhavam e falavam assim, esse aí é o Bob Marley do... O capiroto. É o Bob Marley da church, né? Aí aconteceu isso. Aí eu deitei pra dormir e fiquei acordado a noite inteira, na guerra espiritual. E, né, aquela coisa... E eu passei a noite inteira, a primeira vez que eu passei uma noite inteira varado sem usar droga. Nossa. E na guerra, né? Mas ali entendendo, resistindo e tal. E no final das contas era umas 6 e pouco da manhã. E isso é doido, porque nem minha mãe sabe, ninguém sabe dessa história. Muito poucas pessoas sabem dessa história, né? E que às vezes eu dou esse testemunho, mas assim, no evangelismo, na hora que eu tô, né, falando, porque assim, às vezes os caras acham que, tipo assim, as coisas não acontecem sobrenatural, e acontece. Exatamente. E às vezes o cara quer se esforçar, né? Cara, adianta, né? é um encontro espiritual. É de uma forma inexplicável. Exatamente. Acontece e pronto. Eu falo sempre assim. É um conto de fadas, né? Eu falo Parece que um conto de as fadas. coisas de Deus, elas acontecem tão perfeitamente e tão de uma forma que não tem, às vezes não tem nem explicação, apenas tem um filme, né, que era o Chicó, mas o rapaz era mentira, ele era tão mentiroso que ele falava umas coisas tão absurdas e a outra pessoa questionava. Mas como assim? Ele só falava, não sei, só sei que foi assim. Então, quer dizer, não sei, só sei que foi assim. Então, não tem como explicar, é só crer. Sim. Entendeu? É a fé, né, cara? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Então, você não tem como, não é palpável. Porque né? uma coisa que você falou aí no começo aí, e muitos que vieram aqui falam, amigos meus, e fala, quando o Espírito Santo toca você tão forte, a pessoa fala assim que alguém ou algo falou ali, que a pessoa fala assim, né? Parece que o cara me conhecia, pô. Sim. Tava falando da minha vida ali. Você falou a mesma coisa, o Rafael já contou também. Foi o Cagé, o Jailton também, acho que um dos dois aqui também contou. O Cagé foi, né? Que o cara foi lá na igreja, ele tava querendo, pô, não sinto nada, Senhor, fala comigo. Eu vejo aquela pessoa chorando ali, sentindo o Espírito Santo, eu tô aqui vazio. Eu chego, saio vazio. Vem falar comigo, me toca como eu queria que você que nem aquela pessoa. E ele começou a orar com o olho fechado, um rapaz chegou, bateu aqui, posso orar por você? Ele falou, caraca, daí o cara começou a orar, falar a vida dele ali, ele falou que aquilo lá explodiu. E foi a mesma coisa. Então, muitas pessoas, quando o Espírito Santo toca, que a presença de Deus vem tão forte ali na pessoa, que você falou, ela usa de uma forma que a pessoa fala, pô, parece que você está falando da minha vida, que você falou, parece que você me conhece, como é que você está falando de mim? E é verdade, Exatamente. cara. É isso aí. E, cara, isso é tão poderoso porque, assim, Jesus, ele é vivo, ele é real. Sim. Então, ele não é uma coisa que não tem vida, né? Então, muitas vezes a gente não entende exatamente porque a gente espera que algo, né, palpável venha, né, venha fazer algo por você, e não é uma coisa sobrenatural. E aí eu lembro que eu passei essa noite inteira varado, e aí eu fui trabalhar no outro dia, 7h30 da manhã, acabado, cara.
Porque, né, sem dormir, sem nada, né, guerreando, não entendia nada de como o mundo espiritual age, né, e tal. E eu fui cansado, eu me lembro que eu fui, aí eu cheguei lá, fui trabalhar, trabalhei, me deu um horário, eu entrei no escritório lá, onde era a salinha do meu pai, eu lembro que eu dobrei o joelho lá, sozinho, e eu falei assim, Deus, o Senhor foi aquele que falou comigo mesmo, né? Eu vou tirar a prova, né, o Tomé? Se for o Senhor mesmo, cara, eu não aguento mais um dia dessa maneira. Eu vou ter que fumar um para dormir. Eu vou ter que usar droga de novo para dormir. E aí, aquele dia, eu lembro que eu fui embora, era umas 6 e pouco, né, da farmácia que eu trabalhava. E aí eu cheguei em casa e eu tomei um café. Tomei um pão com manteiga, um café. E aí eu subi, deitei e dormi. Eu deitei, dormi, acordei no outro dia. Quando eu acordei no outro dia, eu acordei no estalo. E aí o Espírito Santo falou para mim no meu coração. Aí já foi algo pessoal, né? Falou no meu coração, tá vendo? Você tá liberto. E a partir desse dia, cara, eu não tive mais vontade nenhuma. Não tive mais vontade nenhuma. Assim, ó, foi o conto de fada, que é impressionante. E aí foi da água pro vinho. Só que aí que começou um processo muito doido. Por quê? Eu fui liberto. Jesus me tocou, né? O Espírito Santo me tocou, eu fui liberto naquele momento. Passei por uma prova durante a noite, que eu precisava passar por aquilo, era necessário, né? Que é a luta da carne. No outro dia, quando eu entendi, veio o entendimento que eu tô liberto, o que eu precisei fazer daí depois? Eu precisei sair do meio onde eu vivia. Sim. Então eu precisei restaurar o quê? Minhas amizades. Não que minhas amizades eram ruins. Muito difícil, né? Sim. Exatamente, muito difícil. Porque assim, lá naquela época, meus amigos não entendiam. E eu também não entendia. Isso que eu ia perguntar para você, dos seus amigos ali de surf mesmo, ou outros amigos ali, quando você começou a ir na igreja, o que eles pensavam ou falavam mesmo para você? Porque tem pessoa que fala mesmo, né? Sim. Direto. Tem pessoa que só fala por trás, não vai falar na sua cara ali, lá, o cara tá ficando louco, virou crente, não sei o quê. Mas é isso, eu fico pensando assim, o que eles julgavam ou falavam de você, entendeu? O que eles pensavam sobre isso daí? Cara, na verdade, logo depois desse processo, o que começou a acontecer? Os caras ainda ligavam, né? Vamos fazer tal coisa e tal. E eu comecei, na verdade, a evitar. Falar, cara, tô de boa, cara, não aguento mais, mano, tá me fazendo mal, sabe? Eu não cheguei a ser nível hard, né? De, cara, vocês não servem pra mim, tal, aquela coisa. Não era isso, mas era que algo tinha mudado na minha vida. Ainda não tinha mudado na deles, mas tinha mudado na minha, né? Então, eu precisava tomar atitudes para que eu realmente vivesse uma vida nova, né? Teve aquela novidade de vida. Então eu comecei a desbaratinar, a falar. E lógico, né, cara, seus amigos vão percebendo. Pô, o que aconteceu, cara? Será que, né, brigou? Aconteceu alguma coisa, né, e tal. E aí eu me lembro que deu uma semana, assim, que eu fui fugindo dos caras. E aí um dia, cara, eu já tava cheio do Espírito Santo, né, muito... Já indo na igreja, aí já estava mais, né, mais inserido, entendendo mais. Mais focado. E naquele amor de Jesus, naquela paixão que explode. Primeiro amor, né? Primeiro amor, eu me lembro que eu fui, cara. Eu tenho, até hoje, esse cara é meu amigo. Mas assim, a gente não tá junto, né? Porque a vida, né, os propósitos nos levaram a caminhos diferentes. Mas eu lembro que eu fui na casa desse cara. E eu cheguei nele e falei, cara... Mano, você precisa conhecer um lugar que eu conheci. Aí eu falei, velho, duro, falei, vai lugar, né? Eu tenho falado da pessoa. Você precisa conhecer a pessoa que eu conheci, né? Porque é o preconceito, cara. Você tem que conhecer quem eu conhecia. Porque ainda tem o preconceito, né? Você chega com uma pessoa que tem preconceito com a igreja e você fala pra ela ir pra igreja porque você mudou de vida, ela vai falar assim, cara, para, né? Não sei, vai ter um bloqueio. Então eu não entendia, mas naquele momento eu falei, cara, você precisa ir num lugar, né? Ele falou, cara, você precisa conhecer uma pessoa. Exatamente. E acabei, né? E fui. Aí eu me lembro que esse cara, ele olhou pra mim com uma cara de acabado, assim. E ele falou assim, cara, sai da minha casa. Caramba, mentira. Falou assim, cara, pode sair da minha casa, velho, você tá doido. Não quero não, desse jeito. E aquilo acabou comigo, velho. E eu fiquei desmoronado, né? Mas aí fazia parte do processo, aí eu fui embora, enfim. E aí depois disso, eu fui muito apedrejado.
Não apedrejado no sentido que eles são maus, eles foram maus com isso. Mas que eles não entendiam a mudança. Até não acredita, né? Até Muitas não, pessoas, exatamente. às vezes, para quem conhecia o Pipo ali, olhando aquilo, ela fala, pô, para de graça, Sim. cara. Isso aí é graça sua, você tá querendo o quê? Porque, pô, não, até parece que o cara... É o que eu falo, eu tinha Ou ficou doido. eu tinha um conhecido meu, lógico, também não vou citar o nome aqui, mas que ele era muito mulherengo. Cara, mulherada, zoeira, bebida, o cara tava, na época, a empresa dele tava ganhando muita grana, então era aquela... O cara, o dinheiro veio e subiu, então chegava em final de ano, o cara bancava a galera inteira, vambora, mano, o cara pagava casa... Carrão, levava a galera, fazia compra. Então as minas, os caras aí, tudo em cima lá, mano. Passou o Réveillon e o Batuba. O cara bancando tudo, porque o cara tava ganhando muita grana. Então ele pegava muita mulherada, uma atrás da outra, uma aqui, outra na cara, porque as mulheres nem ligavam por causa da grana do cara também. Sim. De repente, do nada, o cara... Parei. Hã? Todo mundo. Como assim? Pô, peraí, mano. Você é da zoeira, você é do nosso, vambora. Não vou mais. E todo mundo olhava pra ele, tinha uma igreja perto da minha casa, ele ia lá na igreja, todo mundo passava lá. Quase escapa o nome também. Olha lá, o cara lá dentro, lá. A gente olhava, cara, eu não acredito. Os caras falaram, passa lá pra você ver. Nós passava lá na porta da igreja. Nossa, uma igreja. É 1 milhão de pessoas curiosas. Uma igreja crente até assim, bem rígida. Passava na porta e falava assim, eu não acredito que o cara tá lá dentro da igreja, mano. O que esse cara tá querendo? Os caras falavam assim, ele é ligeiro pra caramba, mano. Ele tá querendo, ele vai virar alguma coisa pra virar dinheiro pra ele, essa parada aí. Olha pra você ver o cara. Caraca. Ele vai virar alguma coisa pra virar grana, porque o dia que o cara era... o cara não vai mudar assim, mano. Não tem jeito, possível, do né? nada. Como assim? O cara tava até de boa até agora, curtindo, dinheiro, carrão, mulherada, e o cara para assim. Ou ele fez uma merda muito grande, ou ele ele sabe que se ele entrar lá, virar um pastor, ó, pra você ver, ele vai ganhar grana dos caras. Então os caras ficavam assim. E hoje, cara, até a empresa dele, infelizmente, hoje acho que não tá tão boa mais, ele não tem mais grana assim, deve ter uma vida normal, mas até hoje, cara, o cara tá na pegada ali. Não vi, assim, até hoje eu não digo porque deve fazer um ano que eu não vejo mais, não sei mais dele. Mas até um ano, 2 anos atrás, você viu o cara falar, cara, e não é que o cara realmente largou tudo aquilo, cara, transformado. Igual eu quando me converti também, né? A gente fazia casamento lá e ninguém acreditava. Falava, isso, porque eu era um cara, nossa, doido também de tudo, cara. Droga, bebida, muita bebida, alcoólatra praticamente. E quando eu me converti, a galera falava, fachada, 3, 4 meses aí. Já era, tá com nós de novo, tá né? na pegada de novo, Era não vai assim. pra frente. Não vai pra frente. Aí vai em 2 meses, 3 meses, 4 meses, a galera já começa a falar, caramba, o cara tá... Pô, mas daí o que você fez? Eu falei, cara, não fiz nada. Eu não, do nada, da noite pro dia, eu saí das drogas, saí da bebida, cara. Eu não tenho mais vontade, minha vida agora é essa. Não, mas não é possível. Não, tem alguma coisa errada. Ele tá sofrendo lá com tal situação, daqui a pouco, filho, já volta. Ele reconquistar aquilo que ele tá sofrendo, ele volta. Nunca mais, né, cara? Glória Nunca mais. Então, Glória a Deus. Realmente Agora, no ponto que você parou para você continuar aí, essa questão de você mesmo automaticamente se distanciando daquele grupo de amigos, daquelas pessoas, foi exatamente isso com o nosso amigo. Ele automaticamente ele sumiu, cara. Sim. Ele foi distanciando, porque a gente ainda estava na pegada ainda, a gente também queria, tipo assim, eu ainda até era de boa porque eu namorava desde mais jovem e tal, mas a galera, 5 anos, né? dos 3, 4 anos que você namorar com ela, tô até hoje, glória a Deus. Glória a Deus. Eu turma fala assim, quanto tempo você está com sua esposa? Eu falei, vai fazer 12 ou 13, 12, né? Acho que é 12. 12 anos de casado, que eu vou fazer agora em setembro. Que benção. E namorei com ela uns 10 anos. Daí os caras falam, mas peraí, mas você namorou 10 anos e tem 12 de casado? Eu falei, eu comecei a namorar com ela, acho que uns 4, 5 anos. É brincadeira. Mas eu, naquela época, já tava meio que namorando, meio assim, então era mais de boa. Mas a galera que era do núcleo do... dia em casamento tinha 11 para 12 anos. Então, na realidade... Foi isso, então ele começou a se distanciar da galera, porque ele falou, não dá mais, ou eu sigo isso ou aquilo, não tem um meio termo. Exatamente. Eu vou lá na igreja, mas de vez em quando eu vou ali, que é um que um colega meu que eu encontrei essa semana falou pra mim, o que não sei quem falou uma vez aqui, ele falou, cara, eu tô numa pegada aí, eu falei, mas calma, não fique preocupado que o Espírito Santo uma hora vai te pegar, vai abraçar você, então fique de boa. Ele falou assim, cara, eu acredito em algumas coisas da Bíblia, e algumas coisas eu não acredito. Eu falei, sabe por quê? Porque você acredita naquilo que te convém. É muito complicado, entendeu? Mas continua aí que você estava falando dos seus amigos e tal. Então, você falou uma coisa interessante, que é o sair, né, de uma vez. E, cara, e exatamente isso. A gente precisa entender que tem coisas, né, que se você não der um basta na hora e ser bem, como é que fala?
rigoroso, não sei se rígido, seria rígido, né? Cara, as coisas não acontecem, porque o que é mais ou menos assim, é mais ou menos você vai para uma guerra. Então você vai para uma guerra de um exército de 100 pessoas, você é um. Então se você ainda querer agradar, né? Se você tentar agradar, se você no meio de 100 já era. Os caras vão te cercar e você vai ficar ali. Então não tem como. Então, quando você está sozinho, você tem o que fazer, você tem que fugir. Você foge daquela guerra, porque você não vai aguentar ela. E foi o que eu fiz naquele momento. Mas o intuito não era deixar de ser amigo deles. Isso, né? exatamente. Porque é o que todo mundo pensa. É o que eles viviam. Exatamente. O cara me abandonou e não sei o que. Não, é que, na verdade, aquela vida, ela não servia mais, não dava mais. Aquilo me machucava, né? Tava me machucando, tava me ferindo, tava morrendo. E aí eu tive que fazer isso. Então, eu tive que, por muito tempo, né? Eu tive que me afastar e, cara, de muitas pessoas eu perdi relacionamento mesmo, de não falar mais e tal. E aí, depois de um bom tempo, né? Eu comecei a encontrar essas pessoas, elas começaram a entender, né? Começaram a respeitar. Por mais que elas hoje não estão junto comigo, né? Ou não se entregaram para Jesus ainda, que eu oro por eles até hoje. Eu creio, vários deles já estão, não talvez na minha congregação, né? Mas tenho vários outros amigos de outras congregações, não onde eu congrego. Mas hoje eu entendo, né, que o que importa é que a gente esteja com Jesus. Sim. A pessoa que nos convenceu, né? Então não importa onde. Exatamente. Aí volta naquele no começo que eu falei, cara, não era onde, né? Era quem. Falei, cara, vem conhecer quem eu conheci, né? Deixa eu te apresentar o Espírito Santo. Mas enfim, tudo isso depois na caminhada a gente vai amadurecendo. A gente sempre tenta controlar, né? Essa é a realidade. Você sempre tenta dizer o que é certo e o que é errado. O mundo é assim, né? As coisas são sempre assim. A gente sempre eu quando recém-convertido lá, eu fui extremamente chato em algumas situações da minha vida. Então, até minha mãe, cara, chateava minha mãe nisso. Comecei, por ela ser católica, cara, começava a arrumar briga com ela por causa disso, cara, uma coisa ridícula, velho. Minha mãe é católica. Meus pais são católicos. Minha mãe nunca. Eu cheguei e falei alguma coisa. Nada. Eu falo de Deus pra ela, fortemente. Eu falo de Deus, mas você não tem noção. Eu conto o relacionamento que eu tenho com Deus, as situações, mas nunca falei pra mãe, você tem que isso e aquilo, jamais. Eu respeito também essa parte. Eu fui no extremo, cara, insuportável. Então eu contaminei muito. Em vez de ajudar Jesus, eu atrapalhei totalmente, sabe? Mas é porque, assim, você acaba transicionando para uma coisa e depois você se torna como é que é? Só onde você tá que é o certo. Exatamente. E, cara, esse é o ponto que hoje, por que muita gente, né? Por que o mundo ainda é muito avesso a Jesus? Porque a própria igreja de Jesus, ela acabou que distorcendo quem é a pessoa de Jesus. A própria igreja. Não falando mal da igreja, mas porque ela também recebeu isso. Então, quando a gente vai tendo um relacionamento verdadeiro com o Espírito Santo, que é quando a gente deixa o Espírito Santo agir, que você não se esforça, né? Tipo assim, eu falava, Rafa, usar relógio errado, cara. Cara, mas para ele não é. Se é algo pessoal meu, para mim, né? Eu respeito o Espírito Santo e fico quieto. Aí é onde... Quem cria o livre-arbítrio? É Deus no nosso coração. Exatamente. Né? Tipo assim, o mundo pode pecar. Eles estão pecando, eu não posso julgar eles, porque eles não sabem da verdade. Né? Eles precisam conhecer. Agora, se eu fizer o papel de juiz, como é que eles vão conhecer? Se eu não amar, como Jesus me amou o dia que eu estava lá. Né? Se eu não estender a mão, se eu não... A hora que o cara me xingar, eu der um abraço nele. O cara me xinga, eu revido com xingo? Será que ele vai entender quem é o amor de Jesus? Né? Então, tem coisas que, cara, a igreja, por muito tempo, ela negligenciou. Né? Então, por isso, criou esse preconceito que a gente tinha no início. E hoje, cara, eu entendo um Jesus totalmente diferente. Cara, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, quem é verdadeiramente livre hoje? Eu que não preciso escutar uma música, por exemplo, sertaneja. Eu sou livre, porque eu não preciso escutar. Mas o cara que não consegue se libertar da música sertaneja, ele é escravo dela.
É um exemplo, tá? Não estou dizendo que é o errado. É que eu tô falando. Mas, por exemplo, vamos falar do caso da bebida, que é uma coisa polêmica. Beber é pecado? Para mim, se o Espírito Santo me convenceu, é. Exatamente, é isso que eu falo. Um pai de família, o cara senta, eu tenho lá uma hamburgueria, restaurante lá. O cara senta com a família dele, vai comer, ele come, toma uma cerveja com a família dele, vive muito bem, não trai esposa, talvez ele tenha a fé dele lá em Jesus e tal, e aquilo não prejudica ele. Né? Não é uma coisa que vai agravar a situação dele. Para ele é livre. Ele é livre em Jesus para fazer aquilo. Então, a questão é como nós tratamos a pessoa de Jesus dentro de nós, né? Como que o Espírito Santo... Cara, é uma das coisas que o Leandro fala muito. Ele fala das coisas que são lícitas para você, mas não são para mim. Então, cara, o Rafa tá chupando um chiclete aqui, mas se o Espírito Santo me convencer que eu não posso, cara, eu respeito ele chupar chiclete, amo a vida dele, convivo com ele porque eu respeito. Não vou condená-lo por isso, mas eu fui convencido. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Nem tudo me é lícito. É que igual pessoa assim, quando você é cristão, a primeira coisa que a pessoa, eu já reparei algumas pessoas assim que às vezes nem é cristão, ou até é também, mas é muito religioso. Quando você fala assim, eu sou cristão, ou começa a falar muito de Deus, a primeira coisa que a pessoa pensa também assim, que você também tem, eu tenho, Rafael acho que não tem, tatuagem. A pessoa é impressionante como pensa assim, mas como que você é cristão e tatuagem? E aí, você tatuou o corpo e agora? Você tá condenado, né? Vai uma coisa meio que, tipo assim, então agora você não pode, cara, você não deve ficar falando de Deus, porque você é como se fosse alguma coisa assim, fiz tatuagem, como que eu tenho tatuagem e vou falar de Deus? Daí não bate, não tem como, não vou poder mesmo, então vou passar para outra pessoa falar, porque eu não vou poder, entendeu? É a mesma coisa isso daí, entendeu? Tem pessoa que sente aquilo, que tatuagem não pode, não deve fazer. Beleza, top. Eu respeito. Tá convencido. Também, né? E tem pessoa que tem uma fé e um relacionamento com Deus muito grande, mas fala, cara, ele falou pra mim que eu quero fazer tatuagem. Cara, Paulo fala uma coisa muito interessante e eu entendo isso. E, cara, você não precisa ser cristão. Porque eu acho que, assim, a palavra cristão, né? Nem Jesus foi cristão. Jesus era judeu. O cristianismo partiu a partir de Jesus, né? Sim. Então, Jesus é uma pessoa, ele é um relacionamento, ele é o próprio... É muito louco isso aí, hein? É muito louco, porque ele é o próprio Deus encarnado. Então, ele não é uma religião, não tem como determinar que aquilo é um cristianismo, né? Mas é parte de um princípio para a gente entender. Eu até perdi o que eu ia falar, o raciocínio. A gente estava falando do... Tatuagem, tem pessoa que não quer fazer tatuagem porque acha que aquilo, a religião pode ser que... Lembrei. Aí o que acontece? Paulo fala uma coisa que é universal, que é... Porque Deus é universal, né? A essência de Deus está em todos nós. Todo mundo tem um senso, né? Do certo e do errado. Esse senso do certo e do errado, você não precisa ter na tábua da lei, né? Você não precisa ir lá olhar a Constituição que aquilo é certo e aquilo é errado, né? Então, o que acontece? Paulo fala da consciência. Então, Paulo fala assim, se a sua consciência te condena, você já está condenado. Nem o próprio Deus te condenou. Se aquilo ali já te incomodou ali... Exatamente. Se aquilo ali já te condenou... Já não está te trazendo paz, esquece, meu irmão. Esquece, você já está condenado. Independente se você crê ou não, aquilo já te condenou. Aconteceu comigo esses tempos atrás. Eu falei para um amigo meu, cara, eu estou numa situação assim, sensata, o que eu devo fazer? Ele falou assim, eu não preciso responder, eu não preciso dar resposta para você. Você sabe dentro do seu coração. Já está dentro. Você sabe dentro do seu coração o que você deve fazer, não sabe? Falou para mim. Eu falei, sei. Ele falou, então está aí a resposta. Qual é a dúvida? Você está brigando com o quê? Você está brigando com quem? Exatamente. Eu falei, cara, é tão fácil, as pessoas elas dificultam tanto, mas é tão simples, cara. A escolha está dentro de você sabe o que te traz paz, o que não traz, o que está certo, o que está errado. Sim. Todo mundo sabe. Todo mundo, independente da religião. Exatamente. O que eu entendo é que a pessoa ela se fecha para isso. Então, por causa da minha vontade, eu não escuto a voz da minha consciência. Uhum. Né? Deixa eu só abrir um parênteses. Vai lá. Que é muito doido isso aí. Por causa da minha vontade, eu não escuto a voz, você falou isso, eu não escuto mais a voz de Deus. A consciência que a gente fala é o Deus soberano. Então a pessoa fala assim, mas eu não escuto Deus. Não, você escuta Deus. É que você não entende quem é Ele que está falando, mas você já está escutando. Eu tive uma sensação de que não era para eu fazer aquela coisa. Não é uma sensação. É algo espiritual, agora eu posso falar um sobrenatural. O diabo ele não luta para
para fazer a vontade dele na sua vida. Sim. Ele luta para você fazer a sua. Exatamente. A vontade da sua alma. É o ego. Exatamente. A É o vontade ser. da sua alma é diferente da vontade do seu espírito. Sim. Quando você está na alma, você tem um pensamento. Quando você está no espírito, você tem outro pensamento. Entendeu? Sim. Então o diabo ele está o tempo todo tentando lutar. Tudo bem, a Bíblia fala, né? Ele está ali rodeando. O trabalho dele é te matar, te destruir, te roubar. Sim. Mas, cara, ele está o tempo todo brigando para você fazer a vontade da sua alma. Exatamente. A alma ela está gritando o dia inteiro, o tempo inteiro, no seu serviço, no seu trabalho, no seu casamento, no seu tudo. E a alma está ali. Ó, faz isso, não faz isso, sai fora disso aí, não sei o que, não sei o que. Mas no espírito, meu irmão, por isso que é muito importante um relacionamento com Deus. Em Sim. qualquer área da sua vida, você tem um relacionamento. Você tem os seus funcionários, você tem que ter um caso. Se você tem um relacionamento com Deus, você vai saber tratar aquele funcionário no espírito. E é muito diferente você tratar na alma. Sim. Porque na alma você dá uma bica no cara, mano. Exatamente. Né? O cara falta um dia no serviço, o cara chega no outro dia ali, drogado, com cachaça na cabeça, e fala, mano, vou pegar esse cara no pescoço, vou dar uma bica nele e vou jogar ele pra rua. Sim. Mas se você tá no espírito, o que você faz, mano? Senta aqui, cara, deixa eu conversar com você. O que tá acontecendo com você? É ou não é? É, sim, exatamente. Então é muito importante, cara. Porque é uma pessoa, né? Exatamente. Então, cara, o que você falou é muito interessante. A alma é o depósito da nossa... É o depósito das nossas vontades, né? Tipo assim, tudo aquilo que a gente já experimentou. Então, por que Paulo fala que... Eu não sei se é Paulo agora, fala que a carne não se converte, né? A carne, ela nunca vai se converter ao nosso corpo. Porque o que a gente experimentou já está na alma. Então, toda vez que eu tomo um copo d'água, eu já sei a sensação. Então, isso me dá prazer. É a mesma coisa na droga, na bebida. O que se viu, nunca mais deixa de se ver. Exatamente, Visto, fica registrado. Viu, não vê. Então, o que acontece é que quanto mais você alimentar a vontade da sua carne, você vai ceder para as coisas da sua alma. Aquilo que já está gravado, né? E o espírito, ele tende às coisas novas. Ele tende coisas que não ferem, né? Não fere consciência, não fere, né, o próximo, por exemplo. Eu não vou fazer para alguém o que eu não gostaria que fizesse para mim. Esse dia, tipo, até olhei, eu não sou contra e nem a favor. Eu acho que tem que ter um equilíbrio, né? No caso do Covid, todas essas coisas que estão acontecendo. Sim, Usa máscara, não usa máscara, toma vacina, fecha, abre. Não. Cara, eu acho que tem que tratar tudo junto. O comércio não pode fechar. A máscara tem que usar, as coisas têm que ser feitas no conjunto. Tem que tomar cuidado, que ela realmente existe. Exatamente. Mas daí eu olhei no elevador lá do prédio onde eu moro, e escrito lá assim, você não sei o que do Covid, papapá, mas você é responsável pela saúde do seu próximo. Aí eu olhei aquilo e falei, poxa, legal, né, cara? Mas e o cara que fuma? Eu estou consumindo a fumaça dele. Será que ele está preocupado com o meu próximo? Né? Será que ele está preocupado comigo? Então, assim, torna que o quê? A vontade da nossa alma, ele deixa a pessoa hipócrita, porque ela vai cobrar uma coisa que, na verdade, ela faz de uma outra maneira e afeta também, e torna egoísmo. Então, se o ser humano entender realmente o plano de Jesus, que é libertar você daquilo, né? Primeiro da morte, né? Que é uma morte espiritual, que você vai para o inferno mesmo. Sim. Hoje, se você falar de céu e inferno, parece que você tá sendo meio louco da cabeça. Cara, mas é uma grande verdade. E as pessoas estão se perdendo. Por quê? Porque elas não querem acreditar numa coisa que é verdade. Como diz uma vez, eu ouvi o Cláudio Duarte falando, o cara chega no inferno lá e fala assim, diabo, eu nem acredito no ser, não tem essa, não vim pro inferno nenhum, eu nem acredito no ser. O diabo fala assim, é esse mesmo que eu gosto, senta aí que daqui a pouco eu chamo você. É bem assim, né? E é complicado. E aí é onde a gente entra como filhos de Deus, né? Que quando a gente olha para o nosso próximo, tem que ter esse olhar de compaixão, falar, cara, eu preciso amar a vida desse cara ao ponto de sacrificar as minhas vontades. E é difícil, hein? E é muito difícil, porque é uma guerra, né? É uma guerra. É onde lá, eu falo pra você, onde eu tive que lutar contra a minha carne, que era a vontade de fumar maconha para dormir, porque eu precisava satisfazer um desejo maligno, né? Primeiro, que era maligno, que era um espiritual do mal falando para mim. Segundo, que alimentaria a minha carne. E automaticamente eu, né, ia dormir bem, entre aspas. Você não dorme bem, né? Uhum. É a mesma coisa você dizer que você tá bêbado, você tá dormindo bem. A ciência já prova para você, né, que quando você tá bêbado, o seu sono tá mais atrapalhado ainda. É só uma ilusão, né? É só uma ilusão. Então, assim,
é o agir de engano que o mal tem, que a gente entende que é, biblicamente falando, é o Satanás, é o diabo. Lutando para fazer a sua carne, pra você fazer a vontade da sua carne. E te enganando. Fuma lá. E aí enganando. Eu não vou enfiar uma faca no seu peito, mas vai lá, fuma aquele cigarro. Exatamente. E aí ele causa um engano. Ele causou um engano, ele coloca o ser humano um contra o outro. Que na verdade não deveria ser, né? Aí começa a guerra, aquela guerra, né? Tipo, mas fica falando pra parar de fumar não, né? Mas você tá querendo o bem da pessoa, às vezes você fala o bem. Aí chega uma hora que é o que você falou, chega uma hora, não vou falar mais, né? Vou deixar o Espírito Santo agir. Mas é igual fala de Deus, quem abre as portas, eu vou pra cima. Agora, quem tem pessoa que eu chego assim, o cara não dá nem brecha. Eu vou tentando ali, tipo assim. Tá bloqueado. Apesar que eu vou falar pra você, eu falei agora que vou tentando, mas eu não vou tentando às vezes. Eu oro muito para isso, o Rafael sabe disso, que eu sempre comento. Eu oro para que Deus me utilize, né? Me use, seja a forma que for. Uma palavra, uma conversa, de falar para a pessoa que aquilo lá, como veio o Jailton aqui um dia, aquilo fica lá plantado. O Rafael fala que a palavra ela não volta vazia. E é verdade, você fala hoje, o cara pode falar para você assim, nossa, que Thiago chato. Daqui 2 anos... Mas o cara vai ficar ali dentro dele. Uma hora ou outra que ele estiver na cama dele sozinho, vai vir aquilo que eu falei, ou alguém falou, plantou. Vai brotar e um dia vai enraizar aquilo ali, não sai. Mas o Espírito Santo vai tocando. Então, às vezes, eu tô ali, cara, que nem eu falo muitas vezes, né? Cara, eu não sei nem por que eu entrei nesse assunto. Às vezes eu fico pensando assim, cara, mas no final da conversa, depois que eu falei tanto de Deus e tanto de coisas e tanto, eu fico assim pensando comigo, cara, por que eu fui entrar naquele assunto pro cara? Sabe? Que teve uma mulher, uma amiga minha, cliente, ela é cliente, hoje eu falo que é amiga, tava acabando um trabalho ali, que eu fiz uma live, uma transmissão de live, e na transmissão eu estava muito ocupado, direcionando os câmeras, tudo, então eu não consegui nem falar com ela. Eu vi que ela estava aí no canto, eu fiz só assim para ela, um oi, mas eu falei, quando acabou tudo, ela veio, oi, isso aqui, tá bom. A hora que ela estava indo embora, a mulher estava saindo já, estava indo embora, então tá bom, tchau. Eu falei, tchau. A hora que ela virou as costas, que ela estava indo, eu fui mexer. Ela casou, fiz o casamento dela. E filho, não vão ter filho? Por que eu fui falar isso para ela? Ela estava indo embora. Ela parou, olhou para mim assim e falou, então, né? A gente está tentando, mas não podemos, acho que está com um problema, começou a falar. E eu passei por isso, né? O médico falou na minha frente, você só por Deus, você acredita em Deus? Só por Deus para você ter filho. Quer dizer o quê? Milagre, porque não vai ter. E aconteceu. Eu tenho uma filha fazer 11 anos, minha Glória filha. a Deus. Entendeu? Tenho uma filha, minha esposa na época arrasada. Falou, meu Deus, eu fiz tratamento, tudo, que o problema estava em mim. Mas eu falava para ela, calma, o que tiver que ser, vai ser. Se não tiver, não vai. E eu contei toda a história para ela, o que eu passei, o quanto eu confiei em Deus, o que Deus fez na minha vida. E eu comecei a falar, que foi uma das primeiras que falou por causa disso tudo. No final, ela falou assim, nossa, foi tão bom te ouvir. Vocês viram falar para isso para mais pessoas. Talvez tenha muito mais pessoas precisando ouvir o que você falou. Eu falei, não, eu só estou falando o que eu vivo com Deus, o meu contato com Ele. E ela falou isso daí. Depois ela estava indo embora, eu fiquei pensando assim comigo, caraca, mano, por que eu fui entrar nesse assunto com ela? É porque é Deus, o Espírito Santo toca. Então, o que você falou. Quem falou com ela, Pipo? Quem foi que falou com ela? Foi o Espírito Santo. Espírito Santo. Só me utilizou daquilo. E às vezes é uma maneira financeira mesmo. O que aconteceu com ela? Ela tá grávida. Já vai nascer a criança dela. Tá grávida. Tá grávida, barrigão já. Então, o que eu falo pra você, cara, eu às vezes eu não venho de uma maneira... Quando eu chego, às vezes, através de um amigo, uma pessoa, eu nem vou de uma maneira racional. Nossa, eu vou lá, Sim. vou chegar lá, vou trocar uma ideia com ele, daí eu vou puxando aquele assunto, vou chegar nele, vou puxando ali para a gente já ir entrando no assunto, daí eu já vou direcionando a conversa para que... Não, eu chego, daí como é que você tá? Ô Balu, Balu porque é um amigo meu, daí que eu vi essa semana, Balu, como é que você tá? Não sei o que, vou trocando ideia. Se surgir, se o Espírito Santo tocar que aquela hora ele vai precisar de uma palavra ali, quando eu ver, eu falo, cara, por que eu fui entrar naquele assunto e falar aquela situação toda? Então é mais ou menos isso. Cara, sabe o que é o doido que você falou? É que a vida com Jesus, ela é extremamente impactante. Por quê? Porque, cara, a nossa responsabilidade é só carregar Ele. Porque as pessoas, elas, assim, é a mesma coisa do tanque lá, a mulher samaritana, né? Cara, Jesus foi lá, mas a hora que Jesus foi lá, ela já puxou de Jesus o que ela precisava. Então, tipo assim, a gente tá naquele momento, é o que você falou, às vezes você não precisa nem falar nada.
a conversa que a pessoa, ela já vai puxar o Jesus que está dentro de você. Porque existe um propósito, né? Existe um propósito divino para acontecer ali. E isso cara, isso é maravilhoso. E eu sempre, a minha conversa, ela sempre vai terminar no sentido do amor de Jesus, né? Eu sou apaixonado pelo amor de Jesus. Foi assim que Jesus me ganhou. Mas o amor que está em nós, de Jesus, é ele que vai fluir, cara. E no amor de Jesus, ele tem que ter a cura, tem a restauração, tem a paz que excede todo entendimento. Tem o tempo certo. Tem o tempo certo. Então as pessoas, elas vão procurar isso de nós, né? Isso é, não sei nem porque que eu tô falando isso, né? Aqui, mas eu peguei o seu ganho, mas é muito interessante. Porque eu acredito muito nesses dias que nós estamos vivendo hoje, nessa manifestação que a gente estava conversando aqui dos filhos. Cara, é muito legal, né? O testemunho, ele é vivo, ele é eficaz. Sim. Mas a presença de Deus, da nossa responsabilidade, né, de carregar ela, porque isso tem a ver com vidas. E é isso que eu acredito hoje, nos tempos de hoje, que vai atingir a nossa humanidade tão carente, tão doente, velho. Pipo, eu sempre ouvi e nunca fiz. Mateus 6,6, o quartinho, né? Sempre ouvi isso aí, a vida inteira. E eu nunca fiz. Quando eu me converti lá atrás, sempre ouvi, sempre foi bem batido nessa tecla e tal, né? E eu nunca fiz, cara. E, cara, de uns tempos pra cá, dessa vamos dizer, minha nova conversão aí, né? Que eu voltei pra Jesus, cara, eu falo pra você não vai na igreja, vou ver se eu consigo expressar o que eu tô querendo dizer. Você vai na igreja, você não vai pra buscar a presença de Deus. Você vai para buscar ali uma bênção, uma palavra de Deus. A presença de Deus você encontra ali no quartinho realmente. Na intimidade. Na intimidade, no Mateus 6,6. Aquilo é muito verdade. Aquilo, cara, de verdade, eu sempre ouvi aquilo ali e falei, cara, isso não existe. Eu venho na igreja e aqui eu vejo Jesus. Aqui eu sinto Jesus. Cara, ali você não sente Jesus. Você pode até sentir um toque dele ali, né? Ele falar uma palavra que vai entrar no seu coração. Sim. E é muito importante. Por isso que é muito importante você estar em comunhão com os irmãos da igreja. Mas a presença de Deus, meu amigo, é a hora que você entra no seu quarto ali, fecha a porta. Fala em secreto com seu pai. Abre a Bíblia ali, começa a ler e fala, Deus, eu tenho misericórdia na minha vida, eu sou um pecador, eu sou um desastre nesse mundo. E ali Deus vem, ali você, né, a presença é ali. Cara. E, cara, isso é muito doido. Isso eu tenho vivido um tempo com Deus que... Glória a Deus, que cara, é algo que eu nunca vivi, de verdade. Eu nunca vivi. Esses tempos atrás aí eu tava... Até voltando um pouco, não sei o que estava falando aqui de crer em Deus ou não, eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa falou para mim, eu falei assim, qualquer dia eu vou chamar você para ir na igreja. A pessoa falou assim para mim, eu não vou em igreja nenhuma. Eu falei, mas por quê? Igual você falou do cara, vai embora da sua casa, lembrei agora que eu queria falar. Eu não vou em igreja nenhuma. Eu falei, por quê? Ela falou, não, porque eu não gosto. Eu falei, mas você tem alguma religião? Ela falou, não, eu não sou nada. Eu falei, mas você acredita em Deus? A pessoa falou assim, não, eu não acredito em Deus. Eu falei, não acredito em Deus? E quando a pessoa fala pra mim que não acredita em Deus, cara, eu fico... É um choque. É um choque pra mim. Uma vez eu tava com ele no casamento, eu falei pra um amigo nosso, cara, não sei o que, eu não lembro o que ele falou. Eu falei, mas você acredita em Deus? Ele falou, não acredito em Deus. Eu não acredito em Deus. Cara, eu comecei a gaguejar, que eu não lembrava nem o nome dele. Mesmo quando eu tava conversando com o senhor, eu falar Daí eu falei, como é que é o nome dele? Como é que é o nome dele? Cara, eu fiquei louco, cara. E aconteceu isso aí esses dias comigo. E a pessoa falou, eu não acredito em Deus. Eu falei, não, mas por que você não acredita em Deus? Porque as pessoas que eu conheço é tudo religiosa, católica lá, e fala mal da minha tatuagem, e fala da minha sexualidade, e eu não acredito em Deus. Eu falei, então não é só você que não acredita em Deus, essas pessoas que estão falando para você também não acreditam em Deus, porque Jesus não é isso, cara. Eu posso falar um pouquinho de quem é Jesus para você, o que ele tem feito na minha vida? Cara, eu falei aquilo ali para a pessoa ficou assim, nossa, mas eu nunca ouvi isso. Não, mas não é assim. Eu falei, é assim. Cara, Jesus não vai julgar você por nada, nem pela sua tatuagem, nem se você é homossexual, se você é bissexual, se você é heterossexual. Jesus não vai julgar você. Ele vai provar o seu coração. Você vai mudar a sua forma de pensar um dia, por toque de Jesus. Não é as pessoas que vão fazer você mudar. E tudo isso que você ouviu das pessoas, você pega tudo isso daí e joga no lixo. Esquece, cara. Deus não é isso. É por isso que você não acredita em Deus.
você não conhece Deus, mas você precisa Cara, conhecer. é o que a gente tava falando. Porque, assim, são dois mundos, né, velho? Eu acho que a igreja pecou, eu falei, pecou por muito tempo nisso, porque, assim, vamos lá. Eu falei da igreja católica, mas os evangélicos Não, também são doidos. mas mata. eu acho que é o sistema no geral, porque uma coisa é nós entendermos o evangelho e é onde a gente é convencido da responsabilidade e do pecado, da justiça e do juízo. Que quem faz isso? É o Espírito Santo, né? Sim. Agora, como que eu vou cobrar do mundo isso, cara? Isso é insanidade. É o que a igreja fez por muito tempo. Então, assim, lá na época do catolicismo, no início, vamos queimar na fogueira. Quer massacrar, quer bater. Exatamente. Quer o evangélico aqui, um pouco pra cá, vamos chutar a santa. Cara, são coisas inúteis. Tá louco. Cara, sabe, Jesus não está sendo glorificado em nada disso. Então, assim, é aquela coisa, é a religião que tenta parecer Jesus, mas não é. Porque Jesus está acima disso. Sim. Então, onde... Jesus não é nada disso. Nada disso. Então, cara, e aí Jesus é uma pessoa. Sim. É uma pessoa que ele só quer ter um relacionamento. Ele quer só amar você, mas que coisa mais gostosa. O mundo tá tão carente, velho, tão carente. E aí não sabe que Jesus quer amar ele. Por quê? Porque deveria saber através... É que muitas pessoas... De nós. De nós, que estamos batendo, sabe, crucificando. Cara, eles não são obrigados a saber, nós somos. Exatamente, é isso que eu tava Eles não falando são com o Jair obrigados. esses dias, cara. Nós somos. Eu falei, Jair, quem tá errado? A cantora de funk que Jamais. vendeu a vida pro diabo ou a gente? Cadê? Quem chegou lá pra falar com ela? Sim. Cadê a igreja? Quem tá amando, né? Pra mostrar quem realmente é Jesus. Porque Exato. não adianta vir com um papo de religiosidade. As pessoas não vai, quando a pessoa vai falar de Jesus pra alguém, a pessoa não vai falar de Jesus, a pessoa vai falar da religiosidade dela. Do evangélico, do catolicismo, que é assim, não fala de Jesus, cara. Não fala de Jesus, então, exatamente. se a gente aprender a entender o que é realmente isso aqui, meu amigo, cristianismo, cara, a Bíblia diz, né, a gente estava conversando antes, Romanos 8, alguma coisa, tá na Bíblia ali, a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. E cadê os filhos de Deus, cara, se manifestando? Estamos aqui, ó. É legal, nós estamos aqui, mas cara, nós três aqui, a igreja, o pastor lá em cima do púlpito, ele não pode muita coisa, cara, sai daquilo ali. Cara, eu falei pra você uma frase ali, Deus está parando a movimentação, o movimento para restaurar os fundamentos. Sim. Cara, essa pandemia veio para abrir muita mente das pessoas da igreja. Sim. Hoje as pessoas da igreja estão dentro do hospital, cara. Estão orando ali. Eu passei por um processo dentro de um hospital e eu sei quanto é importante chegar um cara ali em você ali, ó, e falar, cara, tudo bom? Eu sou um pastor, queria aqui ter uma conversa com você. Cara, aquilo lá transfere você do lugar que você está, espiritualmente falando, para um lugar, cara, que você passa a não nem ver onde você está mais. Sim. Aconteceu comigo. Então, cara, e a igreja não quer saber disso. A igreja quer saber a igreja que eu falo, a igreja, todo mundo. Cara, a igreja quer estar lá, todo domingo culto, a pessoa vai lá e as pessoas que vão, 90%, quer chegar lá, o pastor chamar na frente, receber a bênção ali e sair com o vasilhame cheio, mas na segunda-feira, cara, aquilo ali vai se derramando nela mesma, ela não derrama no próximo. Vai vivendo um obeso espiritual. Exatamente, né? Um obeso espiritual. Mas isso daí também. Derrama no próximo, cara. Mas isso daí de derramar no próximo é que a pessoa, tem muitas pessoas, até eu mesmo pensava nisso, que eu falei quando fui criar o canal, quem sou eu para falar? Sim. Então muitas pessoas. Não sei se a palavra é idolatrar, eles acham que o pastor, ou até o mesmo a igreja católica, o padre, né, mas o pastor, enfim, cada um... É a responsabilidade dele. Não, a responsabilidade dele, assim, e ele tem como se ele tivesse uma formação para fazer aquilo, Sim. E eu não tenho. Eu não vou falar de ele Deus porque eu não... estudou para isso, é preparado para isso. É como se eu não tivesse como se fosse uma bênção para poder profissão. falar. Isso. E também como se eu não tivesse o alvará de Deus para poder dizer, ó, meu filho, vai lá e pode falar você. Não. Tem que ter tipo um curso, tem que fazer alguma coisa para poder falar a palavra de Deus. E ela vai lá, recebe aquilo e fala assim, por que você não fala pro seu amigo do trabalho? Não, mas quem sou eu para falar ali, cara? Eu não entendo muito da palavra. E tem que ir lá para ouvir lá. Eu não.
mal sabe ela que ela pode falar do jeito dela, do jeito que ela sabe, falar Sim. com palavras simples, Da de medida forma que ela simples, recebeu. da medida que ela recebeu. Se ela tá com aqui cheio aqui daquilo, ela vai repartir Sim. aquilo que ela tem, entendeu? Sem necessidade e tal. E as pessoas veem, como eu falei para você do canal, eu achava, o Rafael falava, não, cara, mas dá pra gente falar assim, dá pra gente bater um papo. Eu falo, cara, mas quem sou eu, mano? Eu não vou, muitas pessoas vão assistir e falar assim, pô, mas o Thiago tá falando lá de Deus, Sim. mas quem que ele pensa que ele é? O cara não tem um estudo mesmo, Sim. bíblico, realmente eu não tenho. Ele não, eu tenho Ele uma não tem um ofício sacerdotal, né? Quem tem é o pastor, tal. E ele sim pode falar, ele tem conhecimento da palavra, mas que não eu falo, não tô jogando assim de cada um. Mas às vezes o meu relacionamento com o Deus, com o meu Jesus, com Deus, é muito maior do que muitos pastores, muitos padres, muitas pessoas Sim. por aí. E aí que Não tô dizendo, mas às vezes Você falou de Davi ali, né? Hoje, você começou a falar de Davi ali quando você chegou, e eu tava lendo hoje, Samuel 15, alguma coisa assim, que começa a falar ali do início de Davi, né, cara? E, cara, quem era Davi ali? Né? Samuel chegou lá e olhou pro primeiro filho de Jessé lá e falou assim, é esse aí, nossa, só que cara bonito, cara alto, esse é o rei. Forte, preparado para ser rei, esse é né? o cara, vamos lá, é esse aqui. Deus falou, não, mas não é esse, então é o outro. Eliadab, alguma coisa assim. É o outro então, é aquele outro ali, não é o terceiro, não é. Mas já foi 6, você não tem mais, não é possível. Não, mas já foi todo mundo aqui, cara. Você não tem mais nenhum filho? Eu tenho tem sim, um lá tem que um tá... lá que tá lá, ele tá cuidando de ovelha lá, mas aquele lá é ele, Samuel. Manda chamar ele. Mole, cara. Hein? Né? Então, Sim. cara, Deus trabalha dessa forma, Deus não é questão, claro, eu creio sim num processo que o pastor tá ali, Sim. usado por Deus, e ele Sim, teve eu também um acredito, processo, foi levantado Sim. por Deus, né? Assim como os reis, né, foram levantados por Deus e tal. Eu creio sim nisso, mas isso não tira o nosso... como é que eu posso... O ID é para todos nós. Sabe? O ID pregar o evangelho. Deus quer usar Cara, o cristão, aquele eu acho que o ápice da mensagem é o véu se rasgou. Sim. É para todo mundo. Então, assim, você recebeu, vai partilhar o pão, cara. Tipo, cara, você vai ficar guardando o pão, amanhã vai estragar. Cara, eu antes... Então vai... Mano, mas eu tenho pouco. Não, você não tem. Tem cara que não tem nada. Se a pessoa pensar assim, cara, eu conheci Jesus hoje. Cara, tá bom, mas se você não falar pra esse cara que Jesus mudou sua vida, esse cara vai morrer hoje, aí. Esse pão vai salvar... O mínimo que você tem, que você acha que é o mínimo, salva uma vida. Que eu falo, é verdade. Cara, esses dias eu falei assim pra uma pessoa, cara, eu tô doido, cara, tô ficando doido, eu preciso ir em hospital orar, eu só não tô indo por causa dessa pandemia, mas ele sabe disso, eu sempre falo pra ele, cara, eu preciso ir lá, já esquematizei com uns caras pra ir lá, o Roginho até, falei, cara, vamos comigo e tal, ele falou que vai também, vamos lá, porque eu preciso ter alguém lá, né, não chegar sozinho lá, e é bom ter uns caras junto ali na retaguarda. E eu tava falando com um cara, com uma pessoa, e eu falei assim, cara, eu tenho vontade e tal, e cara, Deus tem levantado o nosso canal lá, Deus tem falou muito comigo, com meu primo e tal, e não sei o que, ele falou, Rafa, que da hora, mano, Deus tem esse chamado na sua vida. Eu falei, chamado? Isso não é um chamado que Deus tem na minha vida não, meu amigo, isso é um chamado que Deus tem na sua vida, na minha, de todo cristão. Todo mundo. Não é na minha vida, Sim. Ele tem um propósito comigo, sim, mas isso não é propósito de Deus, isso aí é propósito para minha vida, isso não é um propósito para minha vida especificamente, isso é um propósito para o cristão, meu amigo, amar o próximo e dentro da cadeia, dentro do hospital, e pegar um cara na rua ali, um mendigo, e chegar, cara, o que você tá querendo? Eu tô com fome, tá com fome do quê? Fome da palavra, de comida, o que você quer? Eu quero comer. Cara, dá comida pro cara, mano, tem sede, dá água pro cara, sabe? Claro, não é toda esquina que não vai aparecer, porque até porque senão fazer hoje em dia toda esquina não tem que jeito, né? Porque o negócio tá Você não vai ter pro você. Né? Mas, cara, isso não é um chamado. Isso aí, meu amigo, é a vida de todo cristão. Tinha que falar isso, bater no peito e falar, cara, e por que eu não tô fazendo isso? É uma forma de gratidão, né? Ao sacrifício. Sim, cara. Eu sempre falo pra minha esposa, cara, eu não consigo acordar. E eu não acordo mesmo, é difícil, assim, eu não consigo acordar e deixar de ser grato a Deus. Por mais problema que eu tenha. Porque era pra eu estar morto, cara. É o que eu falo, eu não aguentava mais minha vida. Com certeza, se Jesus não tivesse me alcançado, eu ia
eu ia provavelmente ou tirar a própria vida ou virar um mendigo mesmo. Não tinha chance. Então hoje, por mais difícil que seja, cara, glória a Deus, porque, cara, nós estamos vivos. Eu toda manhã, que a primeira coisa que eu faço é agradecer. Eu agradeço até pelo cobertor, pelo travesseiro, por tudo, cara. Cara, porque mano, você passa de verdade... O cara tá deitado no papelão ali, cara. Como é a vida daquele cara? E o outro, Rafa, quantas vezes você não tinha o travesseiro, o cobertor, tinha tudo, e você era um ingrato. E jogava tudo fora. E cara, a primeira coisa quando eu me converti, cara, eu lembro, eu fui participar de uma... Lá atrás, quando eu ainda tava no Bola de Neve, eu fui participar de uma como é que fala? Uma conferência de libertação lá e tal, conferência de... Eu não me lembro quem que era lá, e a última ministração falava de família. Cara do céu. O tiozinho ministrou lá, meu irmão, velho. Primeira coisa, eu saí na metade da ministração ligando meu pai e minha mãe pedindo perdão, cara. Pela falta de gratidão, porque a gente se acha no direito, né? Você se acha no direito de exigir os seus direitos do seu pai e da sua mãe. Aí você não honra o seu pai, nunca honrou seu pai e sua mãe, né? Você sempre se rebelou. E aí naquele momento fala, cara, quem que faz isso, cara? Né? Quem que faz isso dentro de nós? Quem que move tudo isso, cara? Qual é o preço disso? Vamos falar para essa geração de hoje em dia que tudo, né, tudo é dinheiro, tudo ganha, tudo... Cara, compra a honra do seu pai e da sua mãe. Não tem preço, mas Jesus pagou, velho. Jesus deu a vida lá, né? E hoje, cara, e a gente sentir isso, cara, não tem valor. Falar, cara, eu era um desgraçado, velho. Olha só, Jesus me tocou. Hoje eu reconheço. Cara, hoje eu reconheço a importância do meu pai e da minha mãe na minha vida. Por mais que eles erraram, não tem problema nenhum. Mas eu reconheço. Cara, eu reconheço a importância do Rafa, do Thiago, de eu estar aqui hoje. Cara, glória a Deus por isso. Amém. Pode ser alguém que está lá hoje, naquela mesma situação, e pode estar ouvindo aqui. Eu acredito, assim, até, você falando tudo isso, pessoas que te conheceu lá atrás, eu não vivi, né, com você, não conheci você, mas pessoas que viveu com você ou viveu meio que assim, a par com você. Às vezes não era o seu amigo ou amiga que saía diretamente com você, mas sempre estava olhando ali, sabendo, o Pipa, e te vendo aqui hoje no canal, falando a transformação que Deus fez na sua vida aí e tudo, a pessoa fala, caraca, mano, quanto tempo que eu não vi o Pipa, hoje tá o cara, porque eu falei do Cagé que veio aqui, e um amigo meu falou, Cagé foi lá, cara, quanto tempo que eu não vejo o Cagé, estudei com ele municipal, queria ver esse vídeo, cara, quero ver como tá o Cagé, como tá o Cagé hoje em dia, cara. É isso mesmo, caraca, eu contei um pouco como é que é a história do Cagé, o que ele passou e o que Deus fez, o Jesus fez na vida dele depois que ele conheceu Jesus aí. Daí meu amigo falou, cara, eu quero ver, quero assistir, mas tá bem? Eu falei, tá, cara, tá, não sei o que, cara, vou assistir seu vídeo pra mim ver, porque faz, olha, anos que eu não vejo o Cagé, que eu não tal... Então, quer dizer, isso daí, cara, que você falou, realmente, é por Deus você tá aqui. É por Deus, exatamente. Entendeu? Não é por acaso. É aquela famosa frase, nossa, foi por Deus. O cara tem um livramento, nossa, essa foi por Deus. Não, mas é tudo por ele, cara. É loucura. Não é sorte, a pessoa fala, que sorte. Exatamente. Olha que sorte o Pipa aceitar vir aqui, olha que sorte ele tá aqui hoje. Olha, não é sorte. Não é, eu creio muito nisso, que o lugar onde eu deveria estar hoje era aqui. É um plano de Deus, né? É um plano de Deus, cara. E quem vai ouvir é o plano de Deus para a vida dessa pessoa. E você, pessoal, ali a câmera. Pode falar. E você que tá ouvindo, tá assistindo, entenda que é Deus falando com você, né? Entenda que é o Espírito Santo, ele vai te convencer. Ele vai convencer do que ele é poderoso para fazer na vida. Às vezes a pessoa, cara, o mundo... Tava conversando com um amigo meu e ele falou duas palavras muito legais, né? Que é a expectativa e esperança. Hoje o mundo tem muita expectativa nas coisas que vai acontecer, mas não tem mais esperança. Então a pessoa ela fica assim, o cara vai lançar um vídeo aí, né? Tô dando exemplo do YouTube, por exemplo, os caras, né? Hoje tudo é entretenimento, tudo é coisa. O cara fica na expectativa, você mexe com o jogo, né? Jogo de videogame. O cara fica na expectativa do próximo jogo, mas cara, ele vai jogar aquele jogo, amanhã o outro vai ter outro. Só que, cara, a esperança, ela não funciona dessa maneira. A esperança é uma coisa que ela é eterna, ela é infinita. Então, por que nós estamos aqui hoje? Porque a gente crê que existe uma vida eterna, não é uma expectativa de vida. Porque expectativa de vida a gente vai viver até quando? 50, 70, 80? Isso se Jesus não voltar antes. Mas por que a gente fala
Por que a gente está passando a mensagem? Porque, cara, é a esperança da glória, é a esperança daquilo que há de vir, né? Algo que é verdadeiro e que vai acontecer. Vai se manifestar. Então, vai se manifestar. Então, isso precisa... E a cada dia que passa, isso se torna muito mais real, né? Eu converso muito, às vezes, tô falando com alguém na rua que não tem um entendimento cristão, né, e tal. O cara fala, não, realmente é o fim dos tempos, né? E, cara, realmente é o fim dos tempos, tá aí. Pra isso, Tá todo mundo vendo, mas agora o ser humano ele precisa passar a crer que de fato isso é uma verdade. Jesus deixou pra gente a Bíblia, que é mostrando todos os acontecimentos para falar assim, cara, eu tenho um plano para salvar e para que você viva a eternidade mergulhado no amor, né? Mas é isso aí mesmo, cara. Eu acho que... E Pipo, você tá falando uma coisa aí, eu tô aqui pensando, né? Talvez você esteja falando, não sei, para as pessoas que ainda não creem, mas Sim. também tem aquelas que creram e hoje estão perdidas, cara. Hoje são ovelhas perdidas que não acreditam mais, que não, né? Perderam a esperança. Perderam a esperança, esqueceram aquilo que Deus fez, aquilo que, né? Eu até tava com uma coisa na cabeça, esqueci a passagem que eu ia falar. Mas, cara, é muito importante também a gente conseguir buscar as pessoas a se reconciliar com Deus, cara. Sim. Porque, lembrei, a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriará, né, cara? E a gente tá vivendo um tempo assim também, cara. Sim, muitos com certeza, estão cara. frios, muita galera tá... Com certeza. Né, tudo isso daí, todo esse caos que nós estamos passando, cara, tá trabalhando muito para que a galera se disperse, cara. E tem muita gente saindo fora. Eu mesmo, não posso falar por mim, eu fui um desses, cara. Para misericórdia de Deus, hoje eu estou aqui. Ele me alcançou de volta. Não sei se foi ele que me pegou, fez assim, pegou pela cabeça e falou: não, cara, eu quero ser aqui. É aqui, você vai voltar. Sim. Vai apanhar, mas você vai voltar. Vai ser na porrada agora. Ou se eu abrir a porta, eu não sei, mas, cara, a galera tá fria, Pipo. A galera tá fria. Eu tenho visto isso em muitos lugares. Então já não é nem tanto muito as pessoas que não crê. Sim. O Luiz Hermínio fala assim, cara, é muito fácil você tirar uma pessoa do pecado. Porque pra você tirar a pessoa do pecado, você ora por ela. O problema é você tirar da arrogância dela, cara. Porque, cara, eu confesso pra você que nunca Deus falou tão assim, tão claro comigo, né? Comigo, com ele. Amém. Com você, a gente tava conversando antes aí. Sim. Então, parece que tá tudo muito alinhado. Eu converso com você e falo, não é possível que Deus tá falando uma coisa que Deus tá falando comigo, e daí a mesma coisa que você fala, o cara vem aqui e fala, não é possível. É que encaixa muito perfeito. As coisas de Deus é um quebra-cabeça perfeitinho. Bate Então, igual a pirâmide, né? As pedras da pirâmide. Encaixa perfeito. Então, se a gente, né, mano, eu creio assim, Deus quer nos usar, mano. Chegou a hora da gente se rasgar mesmo e, cara, se entregar e, como diz, né? É como eu falei pra você no começo, Deus, e pra isso, Deus vai, como você falou, né? Deus tem uma forma dele de trabalhar em cada um. Sim. E normalmente é na pancada, é no açoite ali, é na ferida, né? Ele vai ter que machucar. Cara, porque se ele não machucar, ele não te traz. Se ele deixar você ali no bem bom, você nunca vai falar assim, se eu continuasse na minha vida do bem bom, cara, eu não ia voltar, eu não estaria aqui hoje. Eu tenho uma coisa na palavra de Deus que eu sempre... é uma das coisas, né, que sempre me gravou, que é onde fala que Jesus ele foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Então, assim, a humanidade nossa, ela não quer sofrer, né? Então, sempre a nossa carne, as nossas vontades, ela vai para o prazer e vai sair do sofrimento. Mas é necessário ser aperfeiçoado por ele. Então não tem como viver uma vida aqui nessa terra sem sofrimento. Porque se você não sofrer, é viver de prazer. E viver de prazer é a sua morte, é o pecado, né? É o fruto do pecado. Mas é o a sofrimento tem muito mais aprendizagem, né? Exatamente. Então é isso, Pipão. Cara, falar de Deus, eu falo pra ele, falar de Deus pra mim, eu fico horas e horas, que pra mim é muito bom. Não tem, mas chega infinito, né? Infinito. É bom demais, preenche, mas chega uma hora que pro podcast a gente precisa finalizar. Senão, infelizmente, até 7 horas da manhã falando. Cara, às vezes eu tô assistindo um culto do Luiz Hermínio na internet lá, eu falo, esse culto não pode acabar, cara, não pode acabar, ele acaba, né? Então é muito gostoso. Mas você, Bibi, tem alguma coisa que você gostaria de dizer, passar recado, complementar? Eu só queria deixar acho que é um clamor para todo mundo, né? Que vai ouvir ou vai assistir. Que o amor de Deus mesmo, né? Que você se sinta amado por Deus e receba esse amor incondicional de Jesus, né? Amém.
para que ele possa realmente agir, porque eu entendo que existem muitos filhos bastardos por aí que ainda não entenderam o verdadeiro pai e que precisam entender que são filhos amados de Deus, né? Que embora não tiveram os pais da terra, eles têm o Pai do céu que nunca abandonou, pelo contrário. Sim. E eu creio nessa geração, são uma geração de filhos bastardos que estão precisando de um pai. E nós, né, que temos o Espírito Santo, que é deixado por Deus, que nos adotou, né, como filho, que eles possam adotar também, né, que eles possam ser adotados e se sentir amados por Deus, para que eles venham ser a diferença nessa nova geração. Amém. E em nome de Jesus, cara. Amém, amém. Cara, eu quero agradecer demais aí a sua presença. Eu sou um cara primeiramente, muito honrado de ter a sua amizade, né, de ter conhecido você. Você é um cara espetacular, né, como eu já falei no começo, não é porque você tá aqui não, mas eu falo para qualquer um. Jailton, quando ele falou de você, eu falei, cara, o Pipo é espetacular. E ele também falou, meu Pipo é top demais. Não sei o quê. Ele tá pagando caro por isso, viu? Então, cara, muito obrigado, cara. Amém, que Deus cara. possa Eu que agradeço. Continuar te abençoando aí, que você possa, né, nós estamos vivendo um caos aí em relação a comércio, em relação a tudo fechado, abre, fecha, mas você falou pra mim, né, que Deus, ele tem provido, né, ele tem dado um maná ali, né, cara. E glória a Deus por isso e que Deus continue te abençoando e cara, como a gente conversou aqui, que isso aqui, cara, seja uma explosão, entrar dentro da gente mesmo, que a gente possa ser uma boca de Deus aí, não só aqui nesse podcast, não todo só lugar. no seu serviço, no meu serviço, aonde quer que a gente passe, mano, aonde quer que a gente passe, que a gente deixe, que você deixe uma palavra de Deus, porque como eu te conheço de muitos anos, eu sei que você, aonde você chega, cara, com a sua própria, não é personalidade, com sua própria forma de ser, de conversar. Carisma. Cara, o seu carisma, as pessoas já falam, cara, esse cara é diferente, mano. O que esse cara tem aí? Eu quero isso pra mim, né? Então, muito obrigado, Pipo. Eu que agradeço, mano. Eu tô muito feliz e honrado pela sua presença. Amém. Eu também agradeço e, cara, que Deus abençoe esse canal. Amém. Que Deus abençoe o podcast. Amém. Que ele alcance milhares de pessoas, né? Essa é a intenção. Se não milhões de pessoas, né? Amém. E que isso seja para honra e glória do Senhor. Honra e glória Sempre. do Senhor, exatamente, para levar a palavra. Mas eu também quero agradecer, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que Conheci um agradeço, pouquinho cara. da sua história. Espero já fazendo o convite para um próximo aí, para a gente vir bater papo de novo aí, ficar trocando uma ideia, conversando, que isso é legal. Não é deixa porque... no canal lá assim, os temas que vocês gostariam. Exatamente. A gente Mas vai abordando, é bacana. Eu falo para as pessoas que estão vindo aqui, né, e você também é uma delas, que não é porque veio e não volta mais. Sim. Falou, o que é isso? A pessoa veio, lá o Pipo não falou muito daquilo, não falou muito. Então, no próximo ele fala mais sobre aquilo, deixa aí, comenta aí, o Pipo devia contar mais disso, falar mais daquilo. Ele mesmo depois pode pensar, puxa, devia ter falado mais daquilo lá. Mas ele vai voltar com certeza aqui, para uma próxima vez vai ter, e próxima breve, né? Mas queria agradecer, conheci um pouquinho de você aí, prazer, e vamos embora. Ainda meu amigo do Claudinho aí, Claudinho, assiste o podcast lá. O Claudinho, vou passar para ele. É um dos caras que também a gente tem que, se Deus quiser, uma hora amarrar ele, ouvir um pouco, conhecer esse Deus que a gente conhece forte aí, porque talvez ele conheça, mas não profundamente, ele não sei, mas vamos marcar assim. Mas é isso, quero agradecer vocês aí, quero agradecer todo mundo que participou aí, que assistiu. Não esqueça de compartilhar, se inscrever, deixar sugestões aí nos comentários, que é muito importante pra gente, e compartilhe, porque a intenção é chegar isso aqui em milhares, como o Pipo falou, milhões de pessoas, para a honra e toda a glória de Deus aí, porque tem muita pessoa precisando ouvir coisas boas, ouvir e conhecer esse Deus que a gente tem um relacionamento com ele, e ele também pode ter o seu relacionamento com você. As pessoas veem o Deus muito distante, e não, ele é tão próximo como ele é pra gente. Eu só queria deixar aí um capítulo aí, eu não vou ler porque é grande, eu não vou ler hoje, eu gosto de deixar às vezes um versículo só, mas aqui eu queria que você, agora eu tô falando para você que está afastado da igreja, para você que está afastado da igreja, desviado por algum motivo, seja ele qual for, pega sua Bíblia, vai em Lucas 15 e lê a partir do versículo 11 até o fim, até o fim do capítulo 15, porque
eu tenho certeza que você vai ser edificado. Deus quer falar com você, Deus quer você de volta, assim como aconteceu comigo, Deus quer você de volta. E Ele tem um propósito na sua vida e você precisa alcançar esse propósito. Em nome de Jesus, eu quero deixar isso bem claro para você. Eu quero que você vá lá, abra sua Bíblia e leia. Peça a Deus um discernimento, porque Ele vai te dar sabedoria e discernimento para você entender tudo isso. Amém? Amém. Eu vou fazer uma oração para a gente finalizar aqui. Amém. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite, Pai. Nós queremos que essa noite seja marcada, Pai. Que ela possa ser, que nós possamos ter mais uma vez um tempo desse daqui, que seja com o Pipo mesmo, Pai. Porque essa conversa não termina aqui. Nós poderíamos ficar aqui horas e horas e horas falando do Senhor, falando com o Pipo aqui. Foi algo maravilhoso. A tua presença realmente se manifestou nesse lugar. Amém, então eu peço, Senhor, que o Senhor continue falando com as pessoas que vão assistir esse vídeo, que vão escutar essa palavra, que o Senhor possa tocar e que elas possam sentir a mesma presença que nós sentimos aqui nesse momento, que elas possam sentir ou hoje, ou o dia que elas assistiram, ou daqui 10 anos, 20 anos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe, que você tenha paz, saúde e prosperidade. Em nome de Jesus. Um grande abraço da gente aqui, de todos nós e do canal Quebrando Paradigmas. Valeu, galera. Valeu. Até a próxima.